presidente, estadista, monarca, quando assume o poder, ele discursa. E é lá nesse trono que Jesus menciona algumas palavras, e é o que nós vamos ver. As 7 palavras de Jesus. Antes de morrer, naquela cruz, Jesus cita 7 frases, são as suas últimas palavras, as últimas palavras dele antes da morte, e ele vai pronunciá-las na sua cruz. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Judeus, coroado, vestido, e agora no seu trono, vai pronunciar as suas palavras. São 7 palavras, e é sobre isso que eu vou pregar, as 7 palavras de Cristo. Qual foi a primeira delas? A primeira delas, e eu não vou dizer aqui, não está narrado aí, eu vou fazer de forma aleatória, só olhe para mim. Ela está descrita em João 19, 28. Muito engraçado, o apóstolo João, muito interessante, peculiar, é ter registrado essa palavra. João 19, 28, Jesus pronuncia a primeira palavra: tenho sede. É isso que ele fala, do alto da cruz, pregado. João 19, 28, Jesus diz: tenho sede. É a primeira das 7. O que isso significa? Por que ele disse isso? Foi o apóstolo João quem registrou isso. Se você ler o livro de João, o Evangelho de João, você vai ver que João, ele está preocupado em mostrar a humanidade de Jesus. Por isso que vai dizer, no princípio era o verbo, o logos, o verbo estava com Deus, o logos estava com Deus, e o verbo era Deus. No verso 14, João 14, e o verbo, e o logos, e o divino se fez carne, se fez homem. Por quê? Porque a primeira grande ameaça da igreja do primeiro século era uma seita, um segmento religioso que se chamava gnosticismo e docetismo, ok? O que o gnosticismo e o docetismo ensinavam? Que Jesus Cristo era só Deus, era só divino, não era humano, ele não podia ser humano, ele não tinha carne, se ele andasse na areia não ficava pegadas lá. João teve que lidar com isso, a igreja teve que lidar com, no primeiro século, combater o gnosticismo, porque Jesus Cristo, ele era Deus, sim, era 100% Deus, mas era também 100% homem. Por que Jesus disse isso? Primeiro, o sentido era apologético, defender a natureza humana, dizendo que até nos últimos dias de vida, ele continuava homem, porque falou, tenho sede. Sede é uma faculdade do homem, uma faculdade física, uma necessidade fisiológica do corpo, mostrando a humanidade de Jesus. Mas o que isso reporta para nós? O que mais está dizendo? Docetistas, gnósticos, se não houver humanidade em Cristo e só divindade, não pode haver redenção. A ideia que João está passando é assim: para nós sermos redimidos, perdoados, é necessário um sacrifício feito no nosso lugar, e um sacrifício substitutivo. Mas para que o sacrifício seja perfeito, esse sacrifício deve ser 100% humano. Jesus, quando diz no alto da cruz, tenho sede, ele estava demonstrando, quem está aqui pregado é um sacrifício exatamente como vocês, humano exatamente como vocês, e vai na cruz morrer para vocês serem redimidos. Por isso ele disse, tenho sede. Ele está provando a humanidade de Jesus. A expiação só poderia se dar por um outro homem morrendo, e Jesus era 100% homem.